Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade ao curso de PHP, e vamos falar sobre tipos de variáveis, como que nós criamos e utilizamos ela dentro do PHP. Vamos lá. Bom, o PHP ele suporta vários tipos de dados, né, várias tipagens, sendo elas o int, número inteiro, float ou double, que é ponto flutuante, que são números com casas decimais, né, que possui casas decimais. Strings, nesse caso, são sequências de caracteres, pode ser de um caractere, ele aceita, até n caracteres dentro da mesma variável. Array, para trabalhar com vetor e matriz, e objeto, onde nós utilizamos muito dentro da orientação objeto, criando classes. Como que ele trata essa variável? Ele tem checagem dinâmica. O que significa? De acordo com o seu conteúdo, né, posso trocar, ter valores diferentes, e quando eu faço essa troca, ele faz a declaração de novo dessa variável. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: eu tenho, por exemplo, uma variável, né? Chama ela aqui, ó, de texto. E essa variável, por exemplo, é texto, é uma palavra. Então, o que ela tem aqui, né? O texto. Se eu executar ela aqui, ó, é texto, é string. Só que se eu pegar essa variável logo abaixo e falar para ela que o conteúdo dela agora é numérico, seja ele qual tipo for, o PHP, quando executa, olha lá, ele não fala que estava errado, simplesmente ele aceita e redeclara. É automático. Então, até esse ponto aqui, vamos dar Enter aqui. Na linha 2 ele é texto. Ele continua texto. Só que, se eu tentar executar ele aqui, ó o que vai acontecer. Ele vai exibir os dois. Brasil é o texto. De repente, ele virou para número e aí exibiu o número. Então, ele faz de forma automática a autodeclaração. Por quê? Porque ele sempre faz uma checagem dinâmica. Tá? Dá para fazer conversão? Sim, usando um método que a gente chama de typecasting. Ou seja, você faz uma conversão de valores de duas formas, ou direta, com o tipo da variável, ou através da função setType. E aí sim nós podemos converter esse tipo de variável. Tipo de variáveis inteiro longo, números inteiros, muito simples. A diferença entre o int e o long é a quantidade de dígitos que ele armazena, mas o tipo nunca muda. Aqui são alguns exemplos de como que podemos utilizar um número positivo inteiro, um número negativo inteiro, um número sendo representado pela base octal, base 8. Então, esse número aqui na base octal equivale ao número 156 na base decimal. Ou podemos também colocar o 0x, que aí ele coloca, né, ele entende que esse, por causa do 0x, que é a base hexadecimal. Então, esse número equivale ao número 52 na base 10. Double e float são números que têm ponto flutuante. O que significa ponto flutuante? Casas decimais. Ele tem casas decimais. Mais ou menos assim, né? Exemplo. 1.234. Então, ele tem 1, e 234 a quantidade de casas decimais. O 23, né, E4, ele equivale a esse 230 mil, por quê?
é a quantidade, o E é a quantidade de zeros que ele coloca após o número, né? São 4 zeros, só que aí ele faz a quebra para ponto e cria as casas decimais. Então, o primeiro ele põe para o número e depois ele coloca a quantidade de zeros de acordo com o número que você pôs após a letra E, tanto E maiúsculo quanto minúsculo. String é uma cadeia de caracteres e podemos fazer ela de duas formas. Uma usando o apóstrofo, ou conhecido como aspas simples. O outro seria a forma de aspas. Qual que é a diferença? Aspas, ele entende caracteres que chama caracteres key, que são os caracteres coringas que temos na linguagem C também, que é a contrabarra, essa barrinha aqui. E no apóstrofo, não. Mesmo que ele encontre um caractere coringa, ele entende que é tudo texto, não muda. Independente se você quer que ele converta, que ele faz a substituição, ele não faz. Ele entende que é tudo texto, tá? Isso, por exemplo, eu tenho a palavra Brasil dentro da variável teste, eu tenho o contexto, né? Pegando a variável teste, tentando colocar dentro da variável PHP, e o /n é o caractere coringa de quebra de linha. Mas como que ele vai tratar isso? Ele vai tratar como tudo texto fixo, é puro texto. Por que puro texto? Porque ele está entre aspas simples, apóstrofo. Então, se eu pedir para executar, exibir esse conteúdo, ele vai exibir dessa forma aqui. Teste e o /n exatamente como foi definido. Ele ignora essa substituição aqui. Agora, mesmo exemplo, só que agora eu não tenho, o meu teste aqui não tem mais apóstrofo, aspas simples. Ele é aspas. Então, quando eu tenho aspas, ele vai interpretar o que tem dentro e vai ver se isso é uma variável. Nesse caso, começa com cifrão, ele tem aqui dentro o cifrão com o mesmo nome, então ele vai entender que neste ponto é para ele pegar o conteúdo dela, que é a palavra Brasil. E ao final, ele vai dar um Enter, um /n, que é da linguagem C também. Quando eu mando exibir, aí ele faz a diferença. Agora, ele substituiu o cifrão teste pelo conteúdo dele. E no final, ali, ele tem uma quebra de linha. A diferença é essa. Apóstrofo, ou aspas simples, e aspas normal. Aqui são alguns exemplos de caracteres escape, caracteres coringa. Tá? Isso a gente usa muito dentro da linguagem C. Dentro do PHP, em alguns casos que nós utilizamos. Porque dentro do PHP, se eu quiser fazer quebra de linha, por exemplo, ele vai ter que fazer dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar o texto 1 mais o texto 2. Brasil, 500 anos, por exemplo. Como que eu vou exibir isso aqui? Né? Então, eu vou exibir dessa forma aqui. Ó. Eu quero colocar, por exemplo, que esse Brasil tenha um /n, para esse aqui sair na linha de baixo. Se eu executar esse contexto, ó, vou colocar os dois. Primeiro, o Brasil pula de linha e coloca embaixo 500 anos. Ele vai sair dessa forma aqui. Brasil, um /n, que seria isso aqui, e ele continua na mesma linha. Por que isso? Porque nós estamos dentro de um browser. Isso aqui é praticamente web. Então, dentro do web, do browser, para eu poder pular de linha mesmo, eu utilizaria, por exemplo, um
um eco, entre aspas, e aí uma tag do HTML, que é o BR, que significa break row, linha, quebra de linha, tá? E aí sim, agora, se eu executar, ele faz a quebra de linha. Brasil, texto, dou um enter e vou exibir o próximo na linha de baixo, tá? Só para ficar mais claro esse /n. Funciona dentro da linguagem C, tá? Aqui, ele, se for dentro do contexto do PHP puro, sem utilizar o browser, ele até pula de linha, porque ele faz parte da linguagem C. Agora, dentro do browser, não, porque ele precisa de uma tag HTML, que é a base da web. Bom, booleanos são valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso, true e false. Só que não existe a definição true e false dentro do PHP. O que existe é o 0 e 1. Exemplo de novo. Se eu quero exibir, por exemplo, aqui, vamos pôr aqui, verdadeiro. O conteúdo agora é true. Como que ele vai exibir esse contexto aqui? Se eu atualizar agora, olha lá, o que vale true? É o número 1. Ou seja, se retornar 1, significa que é verdadeiro. E se for falso? False. Se eu executar e atualizar, ele não mostra nada. Mas internamente, o falso para o PHP é o número 0, tá? Como ele mostra aqui. Então, 0 é falso e 1 é true. Ele não tem essa definição, mas ele tem a palavra true e falso pré-definida para substituir o 0 e 1, para ficar mais fácil, mais claro, uma expressão lógica, tá? Transformações de tipagem, né, de tipo, como eu havia comentado. E tem o nome de coerção. O que é coerção? Eu vou fazer a transformação de um número para outro. Entre dois operadores, eu vou pegar aquela operação e faço uma mudança, uma redefinição de tipagem de forma automática, sempre baseado no segundo operando, tá? Então, por exemplo, como ele diz, eu tenho dois valores. Se um deles for float, o outro também será float. Se um deles é inteiro, o outro também será inteiro. Como que funciona isso? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o valor 10, mas entre aspas. Ele é texto. Ele não é número. Ele é o caractere 1 e 0 junto. Se eu exibir ele, ó, ele é um texto. A partir do momento que eu fizer isso aqui, eu vou somar, por exemplo, uma operação matemática, 10 mais 5. O que significa 10 mais 5? Somar mais 5 unidades no número. Só que esse número, ele é texto. E pela definição de coerção, diz o seguinte, que se eu tentar fazer a soma de algum número, o outro se transforma no mesmo. Né? Ó, ele é uma string, estou fazendo um cálculo. Ah, ok. Então, se ele vai fazer um cálculo, ele vai pegar o segundo operador, que é um número inteiro, vai somar com esse, transformando esse primeiro em número inteiro, porque esse é inteiro. O segundo é o que vai ser o dominante. Internamente é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele pega o contexto da variável, faz a transformação. Aqui é número inteiro, então converte para número inteiro. E aí sim ele faz a soma. Internamente, a gente não vê isso. Mas aí ele faz a soma, faz a conversão e agora o resultado
deixa de ser um texto e passa a ser um número inteiro, justamente por causa do segundo número aqui. E se o segundo fosse um número booleano, ou seja, um número ponto flutuante, 5.48. Esse continua sendo texto. Como ele vai fazer o processo de coerção, ele vai converter, então ele vai fazer a mesma coisa. Ele pega o 10, converte para número, só que número? Um número double. Então, internamente agora, ele não é só inteiro. Então, para ele agora é isso aqui, 10.00. Por que 10.00 se eu não coloquei ponto? Porque quando ele transformou para double, que é o tipo dele, ele coloca as casas decimais para ter a mesma tipagem. 00 foi porque eu não coloquei nada, então ele assume que as casas decimais são inteiras, são zero. E aí sim ele faz a soma e exibe o resultado. Para que entenda essa parte de coerção. Então, ó, não importa se ele é inteiro ou float, ele faz essa mudança. Lembrando que ele sempre vai manter o conteúdo, contexto da variável. Ele faz a troca de número, ou seja, ele faz a troca de valores, mas mantém, né, a troca de valores não, perdão. Ele faz a troca da tipagem, mantendo os seus valores dentro dele. Se o início da string, por exemplo, contiver um número, esse número será avaliado também. Se ele não tiver número, ele vai entender que é zero. Vamos lá novamente. Se eu tenho aqui, ó, vazio, mais 5,48, quanto que ele me daria? Ele me daria. E se eu colocar zero como contexto, ele vai assumir o valor de zero. E aí sim, ele assume que aqui vale zero e ele soma do mesmo jeito. Ok? O número ele pode conter um sinal positivo ou negativo na frente dele. O que significa? Números unários na matemática. Por exemplo, menos 10. Ele é um número negativo ou número positivo. Se eu colocar isso na frente do número, o que vai acontecer? Olha lá. Ele faz a conversão para número do mesmo jeito, tira aspas e faz a soma com esse número negativo. Seria a mesma coisa que eu tivesse digitado isso aqui. Menos 10 mais 5. Ok? Então, ele também faz conversões se o número for negativo, com um númerozinho ali, com o operador negativo na frente dele. Bom, se a string contiver um ponto em sua parte numérica, ou seja, aqui eu teria algo assim, ó. Eu tenho 5.48, eu vou pôr 1.12, que daria quanto aqui, né? 6 daria o valor de 6.60. Então vamos ver. Ele faz a conversão mesmo assim, 6.6. Então ele converte para número do mesmo jeito, com casas decimais, e mantém as casas para poder somar aqui. Tá? O exemplo aqui de 1 mais 10.5, texto com número, final 11.5, convertendo. Esse é número e esse é texto. Então ele faz a conversão, soma, lembra que o lado direito é o que manda. Então no final 11.5 fica valendo o string novamente, mas ele faz a soma. Na verdade, o cálculo. Se for 1.3 e 3, quanto que ele me colocaria, né? Que aqui ele é negativo. Ele tirou 1 décimo, né?
Vamos ver se aquilo estaria certo. 1, ó. E aí, 1.3 e 3. Só que agora ele inverteu. Ele colocou o número primeiro, somando, e aqui é um número negativo, segundo o exemplo, somando com o texto. Inversão. E aí, quanto que daria isso? Olha lá, menos 1.299. Por que isso? Porque ele subtraiu e colocou aquela quantidade de zeros, né? Ele não aparece aqui, mas ele cria a quantidade de casas decimais. Lembra que é 1.3, isso aqui é decimal, então ele colocou duas casas antes da vírgula, ponto, mais um zero, que nesse caso ele não assume porque não tem o zero, como não tem influência, não muda nada, ele deixa sem nada. Tá? Ele omite. E aí sim, ó, 1 mais teste 10.1, né? Que daria como 1. Por quê? Se eu tenho texto aqui na frente da variável, ou no contexto, no conteúdo dela, para ele é 0, então ficaria 1 mais 0. Se eu tiver um número na frente da do contexto, então, por exemplo, 1 mais 10 testes, ele assume sempre os caracteres, os números que estão aqui na frente, faz a soma, ignora aqui o resto, seria como se fosse 0, e te faz a soma final. Tá? Isso também. Ah, mas aqui esse conteúdo é igual a esse? Não, ele tem um espaço aqui. Esse espaço não é variável, não é letra, então ele assume como 0, então ficaria como se fosse 0,10 e seria 1 mais 10 aqui na parte numérica. Tá? E aqui é a mesma coisa. Ele tem um sinal de mais. Só que agora, isso aqui não é um número, é um caractere, lembra? Se ele é caractere, ele assume que o daqui para frente é tudo 0, porque tem uma letra. Então ficaria 1 mais 0 e ele te dá o resultado de 1. Transformações explícitas, ou seja, que eu vou ver que tipo de transformação ele está tendo. Até agora, a coerção ele faz de forma implícita. Ele converte, transforma e a gente não vê. Né? Por exemplo, 15. 15 ele é um número inteiro. Se eu fizer double, ele passa a ser um número real. Tá? Então, se eu colocar que 3.9, nesse caso, é double, se eu converter, que é o typecasting que a gente fala, uma conversão explícita do que é, entre parênteses eu sempre vou pôr a tipagem, e no final ele converte isso aqui exatamente pela tipagem que eu coloquei. Então ficaria assim, né? Por exemplo, eu tenho o número, vou colocar N1, número 1, que ele vai ser 10. Se aqui embaixo eu colocar que o número 2 é conversão para double, converter quem? O N1. Então eu estou convertendo, estou mudando para outra tipagem, N1. Então o 10 aqui, até aqui ele é número inteiro, quando ele sair agora aqui, ele passa a ser um número real. Olha só, se eu faço a atualização, né? Deu N2, está valendo 11. Espera aí, por que ele somou, né? N1, eu fiz a conversão de double. Ah, perdão, eu estava vendo, tem um número aqui, ó,
tá? Que eu não tinha visto. Ó, eu fiz só a conversão. Aí sim, não tem por que ele somar, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, que ele vai ser string, o meu N2 passa a ser texto. Aparentemente não muda, mas a tipagem interna ele altera, ok? Vamos fazer o teste com números ponto flutuante, por exemplo, ponto 85. E agora eu vou converter ele para inteiro. O que significa? Aqui ele é double. Aqui ele é double. Como que ele mostraria? Será que com casas decimais ou sem casas? Né? Por exemplo, só o número 10. Vou mudar aqui para que possa ver a alteração. Cadê a parte ponto 85? Ou seja, cadê o ponto flutuante? Desapareceu. Ele truncou, ele tirou esse pedaço que são as casas decimais. Por quê? Porque eu estou pedindo somente a parte inteira desse número. Estou convertendo ele para número inteiro. Tá? Se eu não converto, ou se eu coloco ele aqui como double ou float, tanto faz, aí sim, apesar que é redundância, né? Se ele é float double, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Mas aí sim ele traz as casas decimais, ok? Então isso chama transformações explícitas. É o exemplo que a gente fez aqui. Quais são os tipos que ele permite? Aquele que a gente viu. Muda para inteiro, int ou integer. Real, double, float. Ele muda para número ponto flutuante. String, transforma em texto. Array, ele transforma uma estrutura numérica, um texto, né, string, e aí se transforma em vetor ou matriz. Tá? Objeto, ele transforma uma variável comum em uma variável do tipo, por exemplo, atributo dentro de uma orientação a objeto. Ok? Bom, fazendo a mesma coisa utilizando a função setType. A setType ela vai aceitar igualzinho ali, só que eu tenho que, por exemplo, definir através da função, o primeiro parâmetro que ela pede é o conteúdo que você quer converter. E separado por vírgula, entre aspas, qual é o tipo que você quer fazer a conversão. Então ficaria assim, né? Eu tenho uma variável, vou utilizar ela de duas formas. Essa eu vou utilizar direto, explicitamente, através da tipagem. E uma outra variável, N3, eu vou fazer essa tipagem, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que ela, ó, N3, vai ser a mudança da tipagem, só que é através do comando. Eu quero pegar a variável N1, igualzinha aqui as outras, tá? Vírgula, e o tipo. Eu quero converter ela para double, de novo, tá? Então, ele vai mostrar N2, tem que mostrar a parte inteira, que é para o número inteiro. E a N3, ele tem que mostrar exatamente o número aqui. Então, nós vamos dar um eco para ele sair em linha separada, como a gente havia visto agora há pouco, um BR, e agora aqui eu vou mostrar o N3, para a gente ver se deu tudo certo e se realmente o setType funciona. Então, né? Eu peguei a minha variável, transformei ela em número inteiro. E aí sim, ele faz a exibição do conteúdo. Então aqui
vou exibir N1. E aí ele passa a ser eu vou colocar ele aqui. É, eco N2. N2 é int de N1. Ok. Vou exibir isso. Se eu der um set type, agora em N2. Como que ele exibiria? N2. É, N3. Pronto. Vamos ver. E se eu fizer diferente? Set type N1 e o tipo. Eu quero exibir o N1. Bom, vamos realizar o teste agora. Então, eu tenho aqui, ó, o N1 é um número ponto flutuante, é um número double. Eu vou utilizar a tipagem explícita sem a função. Então, eu tenho N2, por exemplo, que vai ser a conversão para número inteiro do N1, número 1. Eu vou pedir para exibir agora o valor de N1. Então, transformou em número inteiro, né? Perdão, N2. Olha lá, parte inteira. Como que eu faria isso usando a função setType? Então, eu faria, ao invés de ter isso aqui, eu vou comentar, e faria assim, setType, eu quero alterar quem? O conteúdo de N1. Para qual tipo? Inteiro. Automaticamente, ó, ele tem que continuar exibindo o número 15. Eu até vou mudar aqui para ver realmente que houve uma mudança, tá? Para 20. Estou exibindo agora o N1, mas estou fazendo uma alteração direta na variável, tá? Sem precisar atribuir a outra. Então, se eu atualizar agora, o que ele fez com o N1? A partir desse ponto, ele transformou N1 em um número inteiro. Então, ele só pega esta primeira parte antes da vírgula. E agora, vamos definir constantes. Como que é feito isso? Ele utiliza um comando chamado define dentro do PHP. Esse define, quando ele define, ele faz, ele executa, o comando ele retorna o número inteiro. Por que o número inteiro? Para saber se deu certo ou não. Lembra da tipagem booleana.
Se retornar verdadeiro, significa que retornou o valor 1. Então, a definição foi bem sucedida. Isso é, em termos de sintaxe, só vai ser utilizado se você quiser validar que aquela definição funcionou ou não. E a forma correta de criar ela é define, entre parênteses, o nome da minha string que vai representar este conteúdo, que vai representar esta constante. Tá? Então, o nome é um texto que a gente cria e, separado por vírgula, qual é o conteúdo que ele vai atribuir. Depois, como que é feito? Eu vou definir, por exemplo, a variável π. Define, entre aspas, π, vírgula, e o número dele. Se eu fizer isso, vamos lá. Aqui eu defini π, mas meu π, nesse caso, tem um cifrão. O que significa aqui? Ó? Ele é uma variável, não é constante. Por quê? Com constante eu não posso alterar e ele não se comporta igual uma variável. Como que eu faria isso aqui? Então aí eu teria que fazer de outra forma. Eu vou pegar a função define, entre aspas, o nome da minha string que vai representar aquela constante, e aí eu vou colocar o valor de π. Feito isso, minha constante já está ok. Como que eu utilizo ela? Olha só. Lembra que dentro do PHP eu começo, né? O cifrão é que faz a definição de variáveis ou utilização de comando. Nesse caso, eu não posso utilizar o cifrão aqui porque ele não é uma variável, sim uma constante. É uma string definida. Se eu quero saber, se eu quero utilizar ele, por exemplo, eu vou utilizar ele, o próprio nome, nesse caso π, sem o cifrão. Será que funcionaria? Vamos fazer um teste. Olha lá, 3.14, deixa eu ver a definição. Não, é 14, é 15926. 15926, se eu não estou errado. E aí sim, olha só, percebe que eu não tenho cifrão aqui. Por quê? Porque isso aqui, para ele, para o ambiente do PHP, indica que é uma constante. O que eu posso fazer é criar uma variável, por exemplo, a circunferência igual, que é utilizando a fórmula, né? Se não estou enganado, é 2 vezes o π vezes, né, o raio. Vamos colocar aqui um raio de 5.0, né? E aí sim, eu poderia fazer a exibição não do π mais, e sim da minha variável, do meu cálculo. Será que daria certo? Ah lá. Então, o raio da minha circunferência, né, a minha circunferência baseada nesta fórmula, ficaria de 31,4159 assim sucessivamente. Então, eu consigo utilizar sempre o conteúdo de uma constante sem o cifrão na frente, para indicar que é uma constante e não uma variável. Bom, chegamos ao final de nossa aula sobre variáveis. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Comente se faltou alguma coisa, se tem algo que eu não expliquei ou não entenderam corretamente. Se inscreva no canal para não perder nenhuma aula nova. Deixe seu like, compartilhe. E não se esqueça, a partir de agora, vocês já conseguem começar a criar programação.
Estão programando? Não? Vamos começar então. Até mais, até a próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal! Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Compartilhe, isso ajuda muito a fortalecer o meu canal. Clique no sininho. Nos vemos na próxima!